Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao novo Ciclo Podcast. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, é o Guto Zafalon. Ele é animador sociocultural, ele é mestre de cerimônias e um mestre em educação física. Guto, seja muito bem-vindo. Eu agradeço demais a tua disponibilidade. Ele veio de Curitiba para um evento e deu um jeitinho na agenda dele de estar aqui junto com a gente e poder compartilhar tanto conteúdo legal e tanta coisa boa que eu tenho certeza que ele vai falar aqui para nós, né, Guto? Bom, espero que eu chegue ao coração e ao cérebro dos teus ouvintes, né? E todo mundo que está vendo, ouvindo a gente nesse podcast. Primeiro eu digo que é uma honra estar aqui e parabéns, porque você já está indo para a terceira temporada. Sim, terceira temporada do podcast. Que maravilha. E demorou muito pra vir, hein? Terceira temporada. Que chique, né? Eu tô me sentindo naquelas minisséries lá, assim, do Netflix. Mas que bom, eu fico muito feliz. Eu sei que foi bem apertadinho, mas que deu pra vir aqui e tá agora aqui junto com a gente nesse episódio do podcast, o novo ciclo. Adoro os novos ciclos e gosto muito, Ana, da palavra inovação, né? E quando eu falo de inovação, vem na minha cabeça três coisas: processo, produto e serviço. E as empresas estão falando de inovação, né? E a gente tem que pensar, quando eles colocam na prática esse processo, produto e serviço, eu também penso em mim mesmo. Estou em processo. E qual o serviço? O que eu quero servir? O que eu quero apresentar para as pessoas? E que produto que eu sou, né? Desde a minha embalagem, por isso que eu tô assim, com roupas divertidas, porque a gente tem que cuidar do nosso produto, que é a gente mesmo, né? Rever os nossos processos e eu amo servir, por isso eu digo, escolhi ser professor, animador, palestrante, porque a gente está servindo alguma coisa para as pessoas. E hoje a gente está servindo esse podcast que eu espero que seja com um tom de alegria ainda maior. Eu tenho certeza que vai. Você fique até o final, porque eu tenho certeza que vai ter muitas pérolas aqui junto com o Guto. Que bom, tomara. Se derem risada, já tô feliz. Aí eu já tô dando aqui, os bastidores, vocês não têm ideia. Antes do episódio ir pro ar, o que a gente já conversou e o quanto eu já ri aqui. E a gente vai falar muito de humor aí dentro desse episódio. Para começar, Guto, conta pra mim um pouco da tua trajetória. Você sempre sonhou em ser o que você é hoje? Olha, por uma parte de mim planeja e muito, e outra parte de mim deixa que o universo conspire a favor. Mas eu sempre estou fazendo coisas. Tem algumas, como você falou, de pérolas. Eu digo uma assim, é melhor 20% de alguma coisa que 100% de nada. Então, vai fazendo, né? Se não deu certo ainda, se não amadureceu, e meus antepassados vieram da roça. Então, você quer que alguma coisa aconteça? Plante. Quer plantar, quer que nasça cenoura, plante cenoura. Quer que nasça dólar, invista em dólar. Quer que venha dinheiro, você também tem que investir. Então eu sempre estou plantando ideias e coisas. E meu sonho era ser professor e cuidar das pessoas. Cuidar e ser professor no nosso país não é uma coisa que dá muita grana, né? Então eu também queria ter acesso a coisas. E a gente tem que desejar, porque dinheiro, Ana, é uma energia. Né? E a gente tem que desejar e desejar que os outros ganhem dinheiro e que também venha pra gente. Então eu sempre estou investindo em conhecimento. Eu já passei muita necessidade na vida e já passei muito bem na vida. Então a gente vai aplicando. E agora uma coisa que ninguém tira da gente, o conhecimento. Tudo que você puder aprender. Primeiro, aprender sobre você. Quem é você? O que você faz? O que você quer? Eu tenho muitos sonhos. Já passei dos 50 e tô cheio de sonhos. Eu digo, os meus melhores dias ainda virão, né? Já passei bem? Já fui pra Disney, conheci países. Já passei fome? Já tive doenças? Já, como todo mundo. E a vida é assim, cheia de altos e baixos. Mas se hoje eu tô vivo, uma coisa que eu aprendi, sou cristão, mas aprendi com o budismo. Aqui, agora, tá bom? Então tá bom. Você tá bem nesse momento? Então tá bom. Né? Dentro dessas novas coisas assim, mindfulness, meditação, respira fundo. Você tá respirando? Que bom! Teu olho tá piscando, você tá enxergando? Que bom! O intestino funcionou hoje? Que bom! Você tá vivo agora? Que bom! E como é impressionante, assim, a gente entende que tudo é muito de energia. Né? Então, perfeito. E aquilo que você falou, que a gente é o que a gente alimenta. Né? Eu achei muito legal. E se você parar para pensar, realmente, quanto mais a gente reclama, mais coisas ruins acontecem.
E quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então isso conspira muito a nosso favor, desde que a gente saiba conspirar da maneira correta. Ô, Ana, agora a gente está nessa super pegada de podcast, que é algo moderno, que é o que está acontecendo agora, né? É o millennium, tudo isso que está acontecendo. Mas lá no passado a gente escrevia e imprimia, tirava xerox, matava as árvores, coitadas, né? Daí eu escrevia assim, ó: exclame mais, reclame menos, né? Então, que legal, que massa, que alegre, que bonito, que grande. E eu aprendi com uma professora aqui de Santa Catarina, Clarice Leal, era professora de comunicação. Ela falava muito de coisas assim, o que você verbaliza, né? Eu quero reclamar. Agora tá na moda falar, depois do mais vem uma coisa como se fosse ladeira abaixo. Ela falava, não, né? Em vez de reclamar assim, tem muita gente, tem muita gente, e tinha muita comida, e chegaram todos, né? Ou e veio mais, não, mas veio gente demais. Sempre tem alguém que vai reclamar. Ou eu gosto daquele filme A Família Addams. Tem gente que parece que carrega aquela nuvem de tristeza e tormenta para atormentar os outros. Eu prefiro mais o divertidamente. Vamos colocar uma alegria aí, né? Vamos colocar eu sou do tempo do Pode Pirlipipim, sabe? Lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Joga um encanto. Ou a gente tá aqui na Ilha da Magia, Florianópolis. Vamos colocar uma poção mágica, deixar ferver amor, alegria, né? Palavras positivas, ideias positivas. E atitudes também, né? Que também não pode ficar só sonhando, ai que legal. Não, vamos fazer uma coisa, nem que seja, não dá pra fazer tudo, vamos fazer um pouco hoje. Um pouco amanhã, melhorar um pouquinho cada dia. Já que você tocou no Divertidamente, eu sei que é um dos seus filmes aí favoritos, fala um pouquinho para nós sobre as emoções. Olha, antes de falar de emoção, eu gosto de usar a palavra humor, porque a palavra humor vem de humores corporais, ou seja, tudo que flui no teu corpo. Saliva é humor corporal, tudo que está no teu estômago, que digere teus alimentos, é humor corporal. Hoje se fala de endorfina, cortisol, adrenalina, que são hormônios e são coisas que fluem no nosso corpo. Até hoje vai no médico, ele vai pedir exames bioquímicos, né? Então, humor, quando você perceber que você está de mau humor, faça alguma coisa. Cante, dance, espreguice, respire, mude o seu humor. Toda a indústria farmacêutica tem dicas lá de coisas para melhorar o humor. Os nutracêuticos, né? Agora tá na moda de falar de beleza de dentro para fora. Então a gente vai no salão de beleza, eles melhoram o cabelo, a imagem, a unha e tal. Mas a gente tem que estar bem por dentro. E quando eu falo de humor, tem a ver com melhorar de dentro para fora, só respirar fundo, cantar uma música com uma letra positiva, alegre, feliz, assistir um filme que nos lembre coisas boas, e no caso, Divertidamente, lembra das emoções. Que a gente tem várias, eu até gosto sempre de lembrar, ó, medo, raiva, nojinho, alegria e tristeza. Quando a gente trabalha nas duas pontas da vida, que é com criança e lá com o velhinho, bem velhinho, a gente tem que trabalhar só com alegria. Porque, tipo lá, você tá cuidando do idoso, você não vai falar assim, vamos trocar de fralda de novo. Ou com a criança também, tipo, ô neném, sujou, vamos cuidar. Você vai cantando uma musiquinha, trocando de roupa e tal. Com o idoso é a mesma coisa. Agora, um adulto, vamos colocar depois dos 25, 30 anos, tem que saber lidar com todas as emoções, com medo, com a raiva, com a tristeza, com o nojinho, né? A gente vai perder alguém que a gente ama, ou um bicho, ou uma viagem que a gente queria fazer, ou às vezes tem que, pesos e medidas, vai ter que escolher, né? Então eu gosto desse filme Divertidamente, que ele lembra que é importante animar as coisas. Quando a tristeza toca, às vezes, até numa memória, se a gente começa a lembrar só o lado ruim, a gente vai sentir uma emoção ruim. E para quem tem um chefe que tem raiva, mas ele é o chefe, é ele que manda, né? Então não adianta eu ficar com raiva dele, porque quando a gente mexe com emoções, a gente mexe com o nosso humor. Se você está fazendo aquilo sem amor, sem alegria, sem vontade, é pior para você. Quando você faz um serviço mal feito, você não está agredindo o teu chefe. Não, faz mal para você fazer mal feito. É tão bom quando a gente faz um bolo, cuida da casa, cuida da gente. Quando a gente faz com humor e alegria, bom humor e alegria, tudo melhora. Já é assim, se você não tem poderes mágicos, pelo menos use a alegria e o bom humor como
tchananã, para melhorar. Um garçom, até uma enfermeira vindo com a injeção, ou Zé Gotinha, né? Tem que falar, não vai doer, vai ser legal. Brincar, né? Aliás, tem adulto, eu não sei se é teu caso, que cresce e esquece de brincar. A vida é tão curta. Tem que levar, às vezes, o deixa pra lá, leva na esportiva. Ou, vamos animar esse negócio, minha gente. O que é animar, Ana? É chamar a pessoa para o momento presente. Ânima vem do latim, que é alma. Sabe que às vezes a pessoa não tá ali, tá, mas não tá? Então você não estar presente numa ação, você desanima. O prefixo des, de palavras que vem do grego ou do latim, é uma negação. Desligado, desconectado. Desanimado é que o corpo e a alma não estão juntos. E a psicologia dá 2 pistas. Número 1, chamar as pessoas e as coisas pelo nome delas. Né? Chamar a Ana de Ana, o Guto de Guto, ou até perguntar assim, como você gosta de ser chamado? Se a pessoa gosta de ser chamada doutor, por que você vai chamar ela de você? Então, doutor, fulano de tal, senhor, senhora, ou não me chama pelo meu nome, né? Eu amo ser chamado de Guto. E a outra coisa, tocar, encostar na pessoa. Quando eu falo, Ana, e toco, quando você fala com o teu filho, encostar nele e falar assim, meu amor, minha vida, né? Tocar, encostar, chamar pelo nome, muda tudo. Já anima a pessoa na hora. João, o que você está fazendo aí? Pronto, ele já olhou. Deu aquele susto. E sobre, a gente falando ali sobre as emoções, o que você daria como dica? Porque hoje é complicado, assim, eu sempre falo, as pessoas hoje elas tentam controlar as emoções. E você acha que a gente deve controlar as emoções ou saber o que fazer com as reações? Olha, quando eu pedi para você me apresentar como animador sociocultural, e eu acabei de falar, ânima é animar as pessoas, fazer com que o corpo e a mente delas se juntem. Quando você fala de sociologia, a gente fala de comportamento humano. Comporta, lá da usina, é onde abre energia, onde fecha energia, né? Então, quando a gente fala assim, comporte-se, algumas coisas a gente segura e outras coisas a gente dá vazão. É como uma hidroelétrica, ela tem as comportas, né? A hora que solta aquela água toda, a turbina gira e transforma hidro em energia elétrica, por isso que é uma hidroelétrica ou eólica. Então, quando a gente fala de segurar, a gente tem que saber quais emoções. Se você falar uma coisa, uma pessoa que você ama, no momento que você está com uma emoção de raiva, às vezes você diz uma coisa que machuca a pessoa que você ama. Então, quando a gente fala de sociologia, tem a ver com comportamento, o que a gente segura. Então, a gente não pode contar tudo para todo mundo, né? Tem produto que tem que guardar como ele foi feito, porque é um segredo ou industrial, não vai contar a fórmula daquele produto, senão todo mundo vai fazer, e daí, se todo mundo está fazendo, não vai valer mais nada aquilo, né? Então, tem emoções que a gente segura, né? Um adulto tem que lidar com todas as emoções numa boa. Tenho nojo disso, mas eu faço, né? Tem gente que tem nojo de sangue, então não serve para ser médico nem açougueiro, nem enfermeira, né? Mas se a pessoa gosta de sangue, vai assistir filme de terror e vai ser um bom médico, um bom cirurgião, né? Ou vai trabalhar no açougue e tudo bem, cortar a carne do jeito certo, a picanha, porque você sabe que tudo também tem a ciência, a técnica, né? Então junta a animação, ou seja, estar presente, junta o social, né, o que eu comporto e o que eu dou vazão, tem o cultural, né, o que para um povo tem lugar que não pode mostrar os dentes. Aqui no Brasil é chique mostrar o dente, então você fala sorrindo, e fora que dente é caro, então assim, tem dente, mostre, diga bom dia sorrindo, dê tchau sorrindo, fale oi você aí do podcast, dá um sorriso pra gente, né, manda uma foto aí, você rindo, mostre seus dentes. E se a gente pensar na parte econômica, que daí assim, sem emoção nenhuma, quanto custa ter dente? Então, fale sorrindo, cante sorrindo, e até a gente que tá... Quem estiver ouvindo a gente na rádio, por exemplo, ou só ouvindo não tá vendo, ele vai sentir uma vibração diferente se a gente está falando sorrindo ou não. Às vezes eu fui chamado para treinar a galera de call center, que ninguém vê, mas você fala assim, sorrindo,
Quem tem filhos ou quem tem equipes tem que aprender a dizer não sorrindo. Não! Né? Ah, você me dá um desconto? Não mesmo! E tudo bem, vida que segue. Ah, eu posso levar 2? Não. Por que não, né? Eu posso... Então, a gente tem que aprender até isso. E, Ana, é treinável. A gente tem que aprender a dizer não numa boa. E a ouvir não, né? Eu não quero. Mas não quer dizer que eu quero que você morra e nunca mais fale comigo. Às vezes assim, às vezes o não é só não. Não agora. Não hoje. Você que é mãe, ou você que tem uma equipe, alguém pede um desconto que você vai levar prejuízo, que não vai cobrir suas despesas. Você tem que aprender a dizer o não sorrindo. Então, e não deixar, dizer não para você mesmo. Agora não é hora de eu expressar essa raiva. Eu vou me comportar, eu vou segurar, fechar as comportas, que daí tem a ver com a sociologia, né? E outra coisa que eu gosto, além da cultura, sociologia, é a antropologia. Amo isso porque qual o ritual, o protocolo? Por exemplo, a rainha. Meu Deus, quanto protocolo, quanta pompa, quanta circunstância. Não é todo mundo atropelado, não é a saída do jogo do Ivaí, ou do Havaí, né? Não é a saída do jogo, não. Tem uma elegância, então o que você segura, não é contar tudo para todo mundo. Claro que às vezes é bom saber umas histórias que ninguém sabe, um spoiler é bom, mas a gente tem que saber quando segurar. Isso que é civilização. Ser civilizado não quer dizer ser um robô. Né? A gente tem um momento cívico, é o momento daquele ritual, né? Até porque a palavra, adoro explicar o significado das palavras, né? Civis vem de civitas, que vem de cidade, e lá na época medieval era cidadela ou citadela, que era aquele lugarzinho onde estava mais gente. Então, se a gente está numa cidade, quer dizer que a gente tem que respeitar a cultura daquela cidade, a dinâmica daquela cidade. Dinâmica, energia. O vizinho está dormindo, vamos respeitar, né? Você tem um horário lá no condomínio para respeitar, isso é respeito, é tipo saber o ritual do outro, não é julgar o outro, por que ele faz aquilo? Tentar descobrir, porque daí isso é antropologia, ou até saber como é que eu me comporto. Se no meu condomínio depois das 10 não pode fazer barulho, todo mundo assinou lá o papelzinho do condomínio, tá acordado, isso é um compromisso, isso é civilidade. Agora tá todo mundo dormindo, eu solto bomba, né, põe o volume para provocar, para aí, né? Então a gente tem que respeitar o outro, pensar na emoção do outro e pensar na gente. Não sei, falei demais, né, Ana? Não, mas tanta coisa. É muito bom, eu fico hipnotizada. Sabe? A gente ouve e escuta, não é só uma coisa. E quando você falou ali da gente mostrar os dentes, a gente ficou aí quase 2 anos usando máscara. Cadê o dente? Ninguém, né? A gente aprendeu a falar com os olhos, porque tava coberto. Então agora que a gente não precisa mais usar máscara, vamos mostrar os dentes mesmo. Vamos investir nesse sorriso. E manter o olho no olho, porque assim, de todas as coisas terríveis que ocorreram, o fato da gente... A gente reeducou olhar no olho. Isso é bom, não pode perder. Então é olhar melhor as coisas, prestar atenção nelas, e até foi muito engraçado. Você lembra dos memes que mostrava a pessoa sem máscara e com máscara? Que a pessoa não conhecia o outro, daí colocava máscara. Olha, agora eu sei quem tu é. Então, verdade. Não vamos perder, porque é o lado bom da pandemia de olhar nos olhos. Então, olhar mais nos olhos e mostrar mais os dentes. Isso. Até para dizer não. Não diga não com a cara feia assim. É dizer não sorrindo. Não. E tá tudo bem, vida que segue. Aproveitando aqui, vou fazer um merchan. A gente tá com um patrocinador novo, que é a Beatriz, uma super empreendedora, que é da Up Odontologia Especializada. Então aproveita, vai lá, segue ela, vê o trabalho que ela faz, invista aí no seu sorriso. Ela também trabalha com harmonização facial e ela tá aqui junto com a gente. E eu tô muito feliz de ter ela como nossa patrocinadora e também como nossa parceira comercial. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu queria saber qual que é o maior papel, né, de um animador? Você no evento, qual o seu papel principal? Então, às vezes me chamam para dar palestra, que eu prefiro não chamar com esse nome, eu prefiro chamar, vamos fazer um stand-up, mais gente vai assistir. Vamos usar humor, porque a brincadeira é algo muito sério, porque mexe com os humores, mexe com os hormônios, mexe com a neurologia das pessoas. Então,
até nos últimos anos tem que cuidar como usa o humor, né? Assim, o que diz para as pessoas, porque você pode achar engraçado, a pessoa pode não achar. Por isso eu disse tudo aquilo antes. Animar, prestar atenção no social e no biológico das pessoas, né? Então, sorrir, dizer não quando é não e dizer sim quando é sim. E eu vou para vários tipos de eventos. Às vezes me chamam para desarmar as pessoas. Por quê? As pessoas se protegem, criam um muro. Quando você usa humor, esse muro baixa um pouquinho, né? O do não. É não, mas não sempre. Opa, vamos lá, né? Vamos apostar. Então, às vezes até digo para as pessoas, já pensou que palavra? Como é que você vai chamar o teu evento? Aquilo que a gente estava conversando antes. Se você chama para um seminário, é semente, vai plantar alguma coisa para desabrochar lá na frente. Se você vai num congresso, vem de convergência, todas as coisas se juntando e somando forças. Então, um congresso super importante, né? Vamos decidir coisas ali, vamos assinar, tem os anais do congresso, o livro que criaram depois que todo mundo conversou é aquilo. Ou conferência, olha o que está falando. Conferir aquilo que você sabia se continua valendo. Por isso, assim, conferência de dermatologia, para saber se aquilo que falaram 10 anos atrás, se não tem uma nova tecnologia, uma coisa nova. Então, até quando você vai escolher, ou é só um meeting, nome em inglês, para encontro. Ele não quer ser transformador, não quer plantar nada, não quer mudar tudo de ponta cabeça, né? Ou até quando fala de revolução, é pegar, vamos revirar isso aí, vamos tentar criar uma nova coisa, né? Então, essa coisa de ser um animador num evento, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é o quê? Tem compromisso de transformação? As pessoas se juntaram para mudar alguma coisa? Elas estão conferindo? Então, gente, isso não mudou. Por exemplo, a anatomia, as partes do corpo humano, não mudou de nome, ou só alguma coisa assim. Agora não fala mais espado, agora é escápula, né? Não é asa. A asa é quando é de passarinho. Então, às vezes, dentro da área da saúde, muda um nome. Eu gosto muito de conversar com a minha irmã e hoje estava explicando assim, você sabe o que é análise? Ela olhou. Lise é corte. Então, quando eu vou analisar é os anais, as informações que tem compilado, que já estudaram. Daí você faz um lise, ou seja, você analisa, você pica aquilo em fatias, né? Se as pessoas são todas intelectuais, você diz, vamos analisar, né? Ou seja, vamos dividir, cada um faz uma coisa do seu melhor, né? Você entende disso, você fala disso, você entende disso, você fala disso. Eu, como humor e palhaço, eu posso falar um pouco de tudo, né? Então, porque meu compromisso não é analisar vai estudar uma lei a fundo, direito tributário. É tanta coisa, é tanto livro de direito tributário, ou contador. Gente, já viram os livros de contabilidade? São livros e tem... Então, eu não entendo de contabilidade, tem que fatiar aquilo, mas eu entendo de gente. Escolhi usar o humor como estratégia, pessoas, por isso que eu estou falando de como animar, como se comportar, o lado animal da pessoa, né, a parte biológica. Tá, você está numa convenção o dia inteiro, vai chegar uma hora que vai vir aquele sono. Quais são os picos de sono? Depois do almoço. Conforme o lugar do país, tem um nome, uns chamam de leseira, coati, lombeira, mas tem um nome científico, olha que chique. Alcalose pós-prandial. Meu Deus, o que é isso? Alcalose pós-prandial? É o soninho que dá depois de comer, porque alcalose é no cérebro que muda o gás carbônico, sabe? Tem um nome feio, efeito tampão, lá no cérebro da pessoa. Daí, pós, que é depois. Prandiar é pranzo, depois que come, dá o bode. Então o que você faz? Na hora que voltou da comida, do lanchinho, do coffee break, tem que ter uma coisa que agite as pessoas, que excite as pessoas, que estimule as pessoas. Uma música, a hora que acaba a música, a hora que apaga a luz, a hora que acende o negócio, mudou, né? Então, o animador, num evento, ele vai guardar o tempo, ele é o guardião do tempo, manter o foco das pessoas, porque, imagine, alguém lá do Nordeste vem aqui no Sul, para eles é a Sibéria. Quando a sua necessidade biológica não é suprida, né? Você está com frio, você não vai conseguir. A informação mexe com o teu bolso, mexe com o teu coração, mas você está com tanto frio. Tira o teu foco. Quando você está com fome, e cuidado com pessoas que estão com frio, cansadas e com fome, elas podem ficar agressivas. Né? Muda totalmente o humor, né? Então a gente tem que dar conforto. Né? Tem que estar confortável, a temperatura tem que estar confortável, a comida, se você vai fazer um evento que precisa da atenção das pessoas o dia inteiro, não pode comer demais,
uma feijoada. Não, calma. Tá na moda dizer finger food, né? Daí tem gente que fala assim, nossa, que miséria, só esse pouquinho. Mas não é para encher a pança, é só para ter A gente precisa de proteína, carboidrato, fibras. Às vezes uns precisam um pouquinho mais de açúcar, um cafezinho. Aliás, um aroma café. Até isso a gente tem que pensar. Que cheiro você tem? Que cheiro a tua loja tem? Que cheiro a tua casa tem? Se você tem cachorro, vai ter cheiro de cachorro. Põe umas flores. As pessoas nunca pararam para pensar por que tem flores com defunto? Porque o defunto cheira! Então tem que ter flores para ter cheiro bom, né? Eu aprendi isso atendendo empresas que... Tu falou que em algum momento tu ia falar do defunto, tu ia falar tu ia puxar um assunto meio funerário, assim. Não, mas as pessoas têm que saber quanto custa morrer. Tem que pensar sem emoção, porque lembra que eu falei? A emoção emburrece. Se usar o bom humor, faz a alegria, ó, você rindo, teu intestino já funciona melhor, né? O mau humor, ele tá constrito. Até as tripas dele estão tudo assim, ó. Tudo então, o alegre tá abrindo. Primavera, as flores estão abrindo. O verão, tá tudo aberto. No inverno, no outono, tá tudo fechando. Assim, constrição. Então, a primavera é a hora de usar rosa, vermelho, as cores da primavera, luz, alegria. O verão, sol, alegria. Vocês que moram na Ilha da Magia, olha o que é isso, né? Um dia ensolarado, diga, ai, que vontade de pisar descalço na praia. Não, emoções. É muito, a gente fala assim, né? Todo mundo, mas chove demais aqui nesse não tem chovido? Tem chovido demais aqui, gente. Que isso? Mas isso é lá na Ásia, que é o clima de monções, ou lá no Amazonas, né? É ilusão achar que mora em Florianópolis, vai pra praia todo final de semana. Mas é bom, meu Deus, eu adoro morar aqui. E fala pra mim, já que a gente tá falando de riso, eu queria saber um pouco mais da sua terapia do riso. Então, é você trabalhar temas complicados de um jeito divertido. Por quê? Lembra quando eu falei que você toca num assunto, a pessoa levanta... por exemplo, alguém te convida assim, passa lá em casa, você já levanta uma madeira. O que essa pessoa quer me vender, né? É rede, é corrente? Vou ter que sair de lá com algum Tupperware, maquiagem, vai vender alguma coisa, né? Então, agora você fala assim, passa lá em casa, vamos comer uma pizza? Opa, se a pessoa gosta de pizza, por se ela não gosta, você fala assim... Você fala para um vegano, vai lá em casa comer um churrasco? A pessoa, não vou. Não, mas vai ter berinjela assada, repolho roxo, abobrinha. Então, quando a gente fala de terapia do riso, é a mesma coisa assim, você oferece o riso, vamos rir, sem muito compromisso, né? Tipo, daí a pessoa vai para rir ou para comer, as pessoas vão. Agora você fala assim, vamos lá, vamos falar de tristeza, desgraça e morte. Eu não. Isola, né? Agora, vamos numa balada, vamos no boteco, vamos num café. Não tem loja que você acha fofinho, que dá vontade de entrar só para ver o que tem? Alegre. Por exemplo, tem uma loja chique, pode falar o nome de marca aqui? Pode. Vai que ter um patrocinador. Quem sabe elas assistindo nos patrocinam? Pode falar. A M. Martin tem um cheiro de bambu maravilhoso. Você passa na frente da loja, tem aquele aroma M. Martin. As cafeterias, elas têm os horários que o shopping tá cheio, que eles têm um truquezinho lá, que eles ligam a máquina e faz aquele cheiro de café, que, meu Deus, parece que a gente tá num desenho animado e dá vontade do café, né? A Imaginarium tem um aroma específico da Imaginarium, eles contrataram uma consultoria, figo molhado. Então, por exemplo, aroma de baunilha, aroma chocolate, que tem bastante baunilha. Gente, um cheirinho de chocolate, para quem gosta, quem é chocolatra, que nem eu, né? Dá até aquela salivação, assim, né? Então, os aromas mexem com a gente. Como eu falei das palavras, as músicas, os filmes, aquilo que você lê, os aromas, tudo que alimenta, cresce. Então, cheiro bom, cor, paisagem, sair dar uma volta, sabe? Tirar a pessoa de casa, olhar para cima, só isso já muda. Sabe a tal do labirinto? É dentro do ouvido da gente. Né? Então, se a gente está ali, que nem as pessoas, só no celular, olhando para baixo, já está prendendo as glândulas do pescoço. Gente, no pescoço tem a tireoide. Quem nunca teve, não queira ter hipertiroidismo, hipotiroidismo, dentro da boca tem as glândulas salivares e os sabores a gente sente em partes diferentes da língua. Daí você fica com a cabeça para baixo, trancando a passagem dos estímulos nervosos e endócrinos. Você quer que a digestão seja boa? Né? Então, assim, uma postura legal da cabeça, uma postura legal. Aquilo que se alimenta cresce e aquilo que se alimenta fortalece.
Então você quer ficar com um corpo mais forte? Tem que pegar as compras no braço. Não digo que você comece trocando o pneu logo de cara. Mas quem tem filhos e netos tem que pensar, tem que ter braço forte. Porque aquela criaturinha de 3 quilos um dia vai ter 9, outro dia 18, vai ter 30. Ou pode ter 40 e você vai pegar no colo. Então, vovôs e vovós, titios e titias, mamães e papais. Até um cachorro. Né, os cachorros grandes, você tem que pegar no colo, não é em todo lugar que permite que você entre com o teu cachorro, tem lugar que você tem que levar ele no colo, então você tem que ter força para levar, ou até um pacote, Ana. Então não importa se você tem 8 anos ou 80, a gente tem que ter um corpo que sustente o que a gente faz, né? Então, qualidade de vida. E qualidade de vida não é fácil, não é tá no um por andar maior e mais incrível da galáxia. Não, qualidade de vida você pode estar lá tua casa tem um quarto, ou ela é um quarto. Então, mas ter um cheirinho bom, sabe? Aquela frase antiga, meio clichê, pobre mais limpinho, né? E se puder ser limpinho e cheirosinho, não um cheiro forte demais, gente, que também não é todo mundo. Tem gente que tem alergia, né? Então assim, mas um cheiro que te faça bem. Eu adoro baunilha. Adoro cheiros amadeirados, sabe cheiro de madeira nova? E até lançaram aí para os carros cheiro de carro novo. Tem cheiro de carro novo, né? Então não digo a gente encher a vida de perfume, mas tem um cheirinho bom. Ou quando você dá uma caminhada pela rua e sentir, sabe aqueles aromas da rua? Quem mora perto do mar tem que... Sempre gostei do cheiro da chuva. Sabe aquela terra seca, quando... Aqui nem tanto, mas mais lá no Paraná, no norte do Paraná. Então, grama molhada. Nossa, era assim, ó, aquele sol destralado, ali a pouco, né, aquela terra seca, e batia aquela chuvinha, vinha aquele cheiro. E como é uma memória afetiva que a gente tem também, né? O cheiro traz isso. E a gente lembra, às vezes, de algumas marcas, de algumas lojas, justamente pelo cheiro dela. Então, e pense, como é que o Brasil foi descoberto? Queriam encontrar o caminho para as Índias. Queriam ir para o Oriente. O que o Oriente tinha? Tinha os tapetes e as especiarias. Que quem não tinha isso na sua vida na Europa, lá, quando você olha... Agora eu espero que você ria disso. Por exemplo, né? Nos castelos medievais, não tinha vaso sanitário. Tinha um buraquinho no meio de uma sala escura no castelo de pedra que se chamava secretum. Né? Depende da origem, assim. Quando é latim, é secretum, ou o grego também tinha segredo. A palavra segredo, secretum, era daquele buraquinho que, sei lá, fazia as coisas, sabe? Esse negócio de vaso sanitário, metais no banheiro, é coisa chique e recente. Então, aquelas rainhas lá, todas cheias de ouro, pedras e tal, e servos, e não tinham vaso sanitário. Por isso que a gente chama aqui no Brasil de trono. Então, eu digo para as pessoas, se teu intestino funcionou, agradeça. Se você tem um trono na sua casa, agradeça. Não é todo mundo que tem saneamento básico. E sanear vem de sanitas. Sabe que em espanhol o trono ou vaso sanitário é sanita. E sanita vem de saúde. Então, quando você olha o que você fez no vaso sanitário, você pode conferir a sua saúde. Por isso que tem exame de fezes, né? Tá lá a tua saúde. Se boia, se afunda, depende da tua nutrição, da cor que tá, se tá mole, se tá, assim, desidratado, hidratado. Então, quando a gente pensa num vaso sanitário, num banheiro, então, eu digo para todo mundo, invista no spa. Tem gente que não sabe que a palavra spa é sanitas per aqua, saúde através da água. Então, um spa tem água no vapor, que é a sauna, no estado líquido, que são diferentes temperaturas, no estado sólido, que é ou no estado gel. E quando você vai num spa, esses lugares chiques que cuidam da gente, normalmente tem sopa, suco. Então a gente tem que saber sanitas per aqua, né? Você que conhece bem esse universo das piscinas e dos spas e dos banheiros. Gente, banheiro é um luxo. Na minha casa, a parte mais importante da casa é o banheiro. Tem banheira, né? Ai, é bom, né? Gente, é o momento nosso. Qualidade de vida. Seja para fazer a M ou seja para tomar um banho, é o nosso momento. É o particular. Saúde. Eu que sou mãe, eu saio correndo e me tranco no banheiro. Por quê? Porque ali eu vou ter 10 minutos de paz. Às vezes não, né? Ele bate na porta. Então as pessoas pensam em Ige. Ige era a deusa da saúde. Então higienizar-se é dar saúde. E hoje falar de saúde não é ausência de doença.
Tem uma instituição mundial que a gente está ouvindo falar bastante, né, que é as Nações Unidas. Dentro das Nações Unidas tem a Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza algumas coisas. Ela diz assim, primeiro, que saúde não é ausência de doença. Saúde, a definição de saúde é saúde física, mental e social. Por isso a gente precisa, o ser humano precisa socializar, conhecer outros seres humanos, né? E a saúde física envolve alimentação, descanso. Então, quando a gente pensa em saúde ou higiene, então higiene não é limpeza. Até eu acho que mania de limpeza demais. Ei, a gente precisa... O sistema imunológico, que eu falei que olha as pessoas na biologia, às vezes ele precisa reagir. Para ele reagir, ele tem que ter contato com agentes. Né? Não estou dizendo que a gente vai rolar na lama, apesar que eu já rolei na lama, caí em valeta, né? Assim, já aconteceu um monte de coisa. Isso faz um sistema nervoso, um sistema imunológico mais forte. Então, quando pensar em higiene, não é limpeza total, não, é saúde física, mental e social. E olha, o que a Organização Mundial da Saúde fala há pelo menos 20 anos, se dos 1.440 minutos que você tem por dia, se você jogar 24 horas vezes 60 minutos, vai dar 1.440. A Organização Mundial da Saúde fala, se você ri 17 minutos, você não é considerado sedentário. Então você que está aí ouvindo o podcast, dê uma risada, ria pra gente, ria da gente, ria com a gente, ria se achou engraçado, ria se entendeu, se não entendeu. Você que está chegando agora no podcast, ria. Então, você que é um educador físico, então, se eu rir por 17 minutos, eu não preciso ir na academia? É quase isso, Ana. Põe a mão no... eu vou começar a me fazer cosquinha, então, porque por 17 minutos eu vou ter que ir diariamente. Então, porque 3 coisas que mudaram o ritmo da civilização. Lembra que eu falei agora um pouco de cidade, civilizar e tal, que é esse comportamento? 3 coisas. A comunicação, que a gente antes não falava. A gente não sabia usar a palavra, a gente usava ruído. Imagine na época das cavernas. Se bem que tem adolescente que usa até hoje, né? O Quando você não pode dizer nem sim nem não, use Tá, ficou bom o corte, amor? Mas não ofende assim, controla a emoção. Então, quando a gente usa os sons gruturais, a boca é uma gruta. Então, os sons que saem da gruturais é os Até como tem uma piada que fala do surfista. Os surfistas não usam as consoantes, eles só usam a vogal. O, a, e, a, i, o, e, a, o. Para mudar, põe uma vogal, o H. Uhul! Então, usar as palavras. Então, a comunicação mudou o ritmo da civilização. O sedentarismo. O sedentarismo é ficar parado. Se você ri, ou canta, ou se coça, ou toma banho, que você falou, adoro meu banheiro, tomar um banho. Gente, não tem como tomar um banho só. Se você estiver doente, né, com ausência total da saúde, ficar passivo que alguém vá fazer o banho em você, né? Então, o que é isso? É o sedentarismo, é ficar parado. Quando você está rindo, põe a mão no teu umbigo, Ana. Você aí que está em casa, você que aí que está no carro, você que está na frente do computador, não sei como é que eles estão ouvindo esse podcast, faça igual o Papai Noel. Como é que ri o Papai Noel, Ana? Ho, ho, ho. Quando você ri com a mão no umbigo, mexe o intestino. E quando eu explico o gastrointestinal, da boca até tem 9 metros. Todo mundo. Por isso que dá para fazer aquelas cirurgias de tirar 1 metro aqui de estômago e tal, porque não vai fazer falta esse metro. Vai fazer, mas não vai fazer muita falta. Então, o gastrointestinal. Então, quando a gente ri, já melhora o intestino. Né? E lembra que eu falei 3 coisas que mudaram o ritmo da civilização? Foi a comunicação, o sedentarismo, que a gente parou de correr atrás da caça, correr atrás da comida. A gente era nômade, não parava. A gente começou a ser sedentário. As cidades. Então, tudo aquilo que eu estudei de processo civilizacional, a comunicação acelerou a civilização. O sedentarismo daquela parada acelerou a civilização. E a cidade acelerou a civilização, porque essas pessoas eram nômades, cada um por si, caçando por aí. Daí se juntaram em cidades e aumentou o sedentarismo. Então não pode ser sedentário, ficar parado. Mas, às vezes, quem é muito agitado que nem eu, de vez em quando tem que fazer um yoga e dar uma acalmada. Por isso que eu assisto filmes. É quando eu
paro, ponho as pernas pra cima e fico quieto. Né? Sério mesmo? Você consegue ficar quietinho assistindo o filme? Eu rolo, eu coço, eu paro, eu como, né? Ao final. Você começa chegando. Mas tem um monte de filme. E agora, os mais modernos são séries, né? Então, adoro ver essas séries que demolem a casa e constroem uma casa nova. Adoro, que me inspira. Adoro quando as pessoas mexem até no corpo delas, assim, sabe? Essas transformações, acho bem legal. Essa semana eu assisti um dos castelos medievais lá britânicos, teve alguns castelos só para me mitidar, que eu fui, né? Mas eu não sabia da história deles. E por isso que eu lembrei, eu tenho que falar mais das pessoas, assim, dos castelos, do secretum, dessas coisas, e brincar do trono. Porque é tão importante, como você falou, ter um banheiro em casa. Tem gente que fica pintando a casa, reformando para mostrar para todo mundo. Ei, que inferno, né? Que tal você ter um banheiro legal, dormir num colchão gostoso, ter uma roupa de cama? Gente, essas roupas de cama, assim, de marca chique, M. Martin, Trussard, patrocinador, olha só. A gente passou em alguns outlets, né? Daí eu vi lá a marca Trussard. Meu Deus, a minha mãe me deu de presente essa marca, é chique. Hotel bacana, né? Vai que uma rede hoteleira queira patrocinar, a gente vai gravar um podcast lá na beira da piscina, né? Nossa, eu adoraria. Leva o equipamento, grava lá. Então, lençóis egípcios. Tem uns, assim, bem baratinho, que é bom também, mas é tão gostoso quando tem 200 fios, 300 fios, 400 fios. Depois dos 800, já eu acho que escorrega tudo. Né? Mas é tão bom a gente se cuidar, assim, ó, uma roupa de cama confortável, uma toalha que seque. Não tem coisa mais irritante que uma toalha que não seca, Ana? Né? Então, e você aí que é produtor de alguma coisa, que produz, se você faz uma promessa para o teu cliente, tem que cumprir, né? Eu acho que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast devem estar rindo, né? Muito. Espero. Já riram muito. Né? Diga, ó, a gente já deve estar em mais ou menos quanto tempo de podcast? 43 minutos. Então, no mínimo 17 minutos elas riram. Se riram 17 minutos, já não são sedentárias. Então... Né? Mas eu recomendaria ir para academia, sabe por quê? Hoje em dia tem uma coisa chamada sarcopenia. Sarcopenia é doença muscular. Sabe o que eu falo para as pessoas quando eu estou mais no foco da saúde física? Porque às vezes me chamam para clínicas para treinar pessoas. Às vezes eu vou animar, às vezes eu vou só conversar, jogar conversa, fazer rir. Né? Já riu, já melhorou a saúde, já melhorou o neurológico, o hormônio, a pele fica melhor. Então ria. Mas tem 3 coisas que melhoram o humor: exercício, lazer e sexo. Porque sexo é exercício. Né? E também lazer é exercício. Lazer não é só fazer piquenique, né? Ou a área de lazer. Não, fazer uma coisa que a definição de lazer é muito perto de recreação. Então você tem que pensar, o que me recria? O que me zera e me liga de novo? Para uns é surfar, já que a gente está perto do mar. Para outros é consertar motor. Tem gente que adora ir para uma cozinha e fazer uma comida. Não, a vida de cozinheira não é fácil, todo dia. Mas assim, tem gente que tem prazer e agora tá na moda, né, esses gourmets, por exemplo, um café bem cultivado, torrado na medida certa, feito na temperatura adequada, tomado numa xícara bonita. Não precisa ser a mais cara, não precisa ser de ouro, ou porcelana vindo lá, não sei da... Não tá tendo isso. Na rua, na esquina, no metrô, num barzinho, e um belo dia estão num evento grande, né? Como a gente quer crescer. Não importa se a gente tem 20, se a gente tem 30, ou que nem eu, 50, né? E eu vejo meus alunos, eu tenho um aluno lá em Curitiba, que uma parte do tempo ainda dedico atenção ao esporte, corridas e tal. Eu tenho um aluno que é o Ventura, ele tem 77 anos, ele corre. Ele começou a correr aos 50. Então ele é uma história muito legal, que depois de mais velho, ele aprendeu a correr porque ele não sabia. Andar não é só sair andando. Né? Assim como fazer um bolo, uma comida, tem que ter técnica. Então a gente busca a técnica correta, aproxima de parceiros. É sempre bom andar com gente que saiba, que seja melhor que a gente. Adoro andar com gente que saiba mais do que eu, que seja mais rico do que eu, que seja mais inteligente do que eu, que seja mais bonito que eu. Não tenho inveja, gente, não tenho. Eu prefiro que a pessoa seja melhor que... Porque assim, eu também não tenho problema com pessoas que eu possa pegar na mão e ajudar. Mas a gente cansa, entende? Então, eu tento estar perto de gente melhor que eu. Assim, porque isso me ajuda, me impulsiona. Então não tem inveja. Sabe os 7 pecados lá? Ira, raiva, preguiça. Quando eu vou numa empresa, a primeira coisa eu falo, quais são os 7 pecados que você não quer que teus funcionários cometam? E eu não tenho. Ira, eu fico bravo, mas eu tento não chegar no ponto da ira de explodir. Né? Eu sou guloso, talvez, sabe? Sim. A gula e a luxúria,
assim, um pouco de luxo, um pouco de... É tão bom, mas é para alimentar, pra gente continuar, né? Assim, eu não tenho preguiça, eu não tenho raiva, eu tenho medo de um monte de coisa, mas eu tento enfrentar um medo de cada vez. Você acredita que eu não sabia falar em público, eu tinha medo, vergonha? Ai, não acredito nisso. A gente supera, né? Você não é uma superação? Sou. Ah, todos nós, né? E espero que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast parem de ter medo e parem de ter mágoa. Parem de viver o passado. Ó, mágoa serve, a gente pega ela e a gente transforma ela numa força. Né? Tem até. Você tirou sarro de mim que eu ainda nunca dei palestra no mercado funerário, mas eu quero um dia. Por quê? É um mercado que é certeiro. A gente vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem, gente, é que vai morrer. Então daqui até lá, que tal viver bem? Perfeito? Não estamos falando. Ei, Ana, a gente não falou que vai ser fácil. A gente não vai estar falando de perfeição. Não existe. A gente é um processo, ó, processo civilizacional, processo de inovação, né? Tem produtos que ajudam a inovar, as palestras, ó, alimente. Você está no canal certo, a gente está no podcast certo, porque esse é o teu alinhamento, né? Melhorar a vida das pessoas. Sim. Eu espero que com tudo isso que a gente disse, que a gente tenha melhorado um tiquinho que seja. Eu sempre falo, né? A cada episódio que a gente tenha, de alguma forma, plantada aí uma sementinha do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, porque a gente se conhecendo profundamente, a gente vive melhor. Cada dia se conhecer um pouquinho melhor, conhecer o outro, respeitar o outro. E assim, cada dia tentar ser a melhor versão de si mesmo. Eu gosto muito do yoga, apesar de ser cristão. O yoga, eles falam assim, namastê, o meu Deus interior saúda o teu Deus interior. Você é importante? Legal, eu também sou. Então a gente não se botar pra baixo, né? Tipo, não deixar pisarem na gente. Né? Ter uma noção do teu valor e dar valor também, assim, aquilo que a gente falou no começo, não reclame tanto, tá, mas é real, é crítico, mas não reclame tanto, reclame e exclame também, né? Aprenda algo novo todo dia. Eu sou um viciado em informação, sempre estou lendo alguma coisa, e é legal que eu trabalho com clientes de diferentes segmentos. Uma hora eu estou na educação, outra hora eu estou na tecnologia. Semana passada era DocG, que era qualidade de vida para o cão. Essa semana é café cultura, que vale tudo, é café, é uma coisa, é cultura, é coisa que eu amo. Semana que vem eu vou estar em caminhão, hospital, mas é tudo gente. É ser humano. Então vamos ser humano? Vamos ser seres humanos? Né? Então, pessoas, conectando pessoas e usar a tecnologia. Saber a hora de ligar e a hora de desligar, né? Porque também tem hora que a gente precisa... Vamos parar. Mas aquilo que eu falei também, as tecnologias novas. Um banheiro bem projetado para você. Não é para se exibir. Não é para todo mundo. A tua casa lá do lado de fora pode estar caindo aos pedaços, mas durma num colchão que respeite tua coluna. Tem um travesseiro na altura certa. Eu gosto, Ana, de buffet de travesseiro. Porque tem dia que o pescoço está duro, vai naquele travesseiro que estica. Tem dia que o pescoço está macio, você vai naquele... Então, acho chique no último. Pelo menos uns 3 travesseiros em densidades diferentes. Banheiro. Que seja bom para você, que ele funcione. Não precisa ter o mais caro não, gente. Mas limpo. Em ordem. Que chuveiro funcione. Né? E também, outra coisa que eu aprendi com o budismo e a yoga, se tem uma coisa que pode melhorar, tá estragado, conserte. Para de juntar coisa estragada, né? Outra, você não vai resolver o mundo, nem a vida de todo mundo, mas a tua você ainda dá um jeito, né? Então, para os pais e mães, tem que fazer o melhor para seus filhos, netos, sobrinhos, funcionários. Mas você não vai resolver a vida de todo mundo. A única pessoa que você tem poder, nem teu marido, que você ama, ou companheiro, companheira, a única pessoa que você tem poder é você. Se você não fizer nada por você, meu filho, então comece a fazer alguma coisa por você. Tem cabelo? Penteie? Corte? Melhore? Né? Teu nariz respira? Use. Só um lado que respira, use o que tem. Respira. Ana, minha voz alguém disse lá no passado que minha voz era fanhosa, que eu não tinha boa dicção e que eu não era muito inteligente. Eu falei, Vou mostrar para as pessoas que isso... eu consertei meu sorriso. Hoje eu tenho um sorriso valioso e bonito. Eu treinei a voz e treino até hoje. A gente tem que treinar, como tudo, né? Eu faço exercício para voz, para dicção, ensino as pessoas a fazerem isso.
não tenho mais cabelo, mas uso roupa colorida, divertida para as pessoas, para botar para cima, entende? Cores que coloque para cima. E eu desejo sucessaço, que a melhor versão de cada um que está ouvindo a gente apareça um dia, mas tem que investir. Investir não é só dinheiro, quando a gente fala é tempo, cultura, ter amigos, né? Assim, tem que ajudar quem a gente pode, vamos ajudar. Mas a primeira pessoa que tem que ajudar é você mesmo. Sabe do avião? Em caso de descompressão, máscaras carião. Primeiro coloca em você e daí ajuda o outro. Porque tem gente também, e a mulher é pior. Mulher é um bicho que ajuda todo mundo, a família, a sociedade esquece dela. Não, você em primeiro lugar, querida, amiga. Você é número 1. Depois, você estando bem, você ajuda os outros. E eu quero te falar, gratidão, gratidão, gratidão. Meu Deus, olha, eu nem... Assim, foram tantos assuntos, a gente sempre tenta fazer um pré-roteiro, mas sai do pré-roteiro e a gente vai fluindo a conversa e a gente já falou de tanto assunto aqui e teria mais 2 horas de podcast. Volto outro dia! Porque, assim, ó, o Guto, eu acho que faz uns 3, 4 meses, não mais. Eu te vi, da última vez que eu fui em Curitiba, eu não vi o Guto, eu não vi, né? Foi só no casamento da Tatá. E eu digo que eu sou uma agregadinha da família deles, né? Porque mora no coração da gente. A minha tia, ela foi casada com o irmão do meu pai. Então, eu falo que o Guto e tal, conhece o Guto. Família! Conheço. É meu tio. Sou sim. Eu peguei você no colo, nascida. Foi, então, ó, a idade chega para todo mundo, o tempo chega para todo mundo, mas com ele chegam as experiências, chegam os seus projetos, que eu sei que o que você, como você pensa a longo prazo, o que tu pensava há 10 anos, tu tá concluindo hoje, e é assim que tem que ser. O brasileiro é meio imediatista, né? Ele não pensa, ele só quer. Aí ele quer na hora. E aí ele ou paga mais caro por isso, ou então ele não consegue. Então o fato da gente realmente se programar, se planejar, se conhecer, só faz com que o nosso humor melhore. E Ana, talvez tenha gente que nunca ouviu a letra da música que eu vou falar agora, que é um samba. Eu gosto de tudo, rock and roll, mas levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Em algum lugar eu li e ouvi, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. E lembra quando eu falei que a gente não tem que estar com mágoa? Uma coisa que eu acredito quando eu digo que eu sou cristão, se Jesus Cristo ele pagou os meus pecados, por que eu vou me sentir culpado pelas coisas? E às vezes eu sinto culpa de estar bem, sabe? Ou você tem que, parecer um coitadinho para não ofender as pessoas. A gente tem que ter orgulho de estar bem, a gente tem que estar bem hoje. Eu já tive infartos. Sabe o quê? Eu não podia fazer um monte de coisa que eu não podia, mas eu voltei a estudar. E olha só, eu sou mestre hoje, cientista, posso dizer isso com tanto orgulho, mas não foi uma coisa boa que levou a isso, né? Tipo, você leva uma rasteira da vida, mas você levanta e faz outra coisa, né? Daí você pensa, agora eu vou tentar outra coisa. E você leva outra rasteira, mas não importa. Importa quantas vezes você levanta. E eu gosto do filme do Shrek, que ele fala assim, I'm a believer. Tipo, eu acredito. E numa das músicas do Shrek, fala assim, You never know if you don't glow. Você nunca vai saber se você não brilhar. You never shine if you don't glow. Você nunca vai brilhar mesmo se você não ligar. Então, quando eu vejo o filme do Shrek, aquela música deles assim, I'm a believer, you never know if you don't glow. Glow! Né? Tipo, brilha! Você que está ouvindo o nosso podcast, brilhe! Sei lá, se é uma música das antigas, né? Se é uma música mais moderna, mas eu tenho essas músicas e eu uso elas até nas dinâmicas de grupo, para lembrar, dinamis é energia. Então, vamos dinamizar! Vamos criar sinergia! Vamos juntos transformando, né? Então eu espero que quem ouviu o nosso podcast brilhe. Porque esse é o teu desejo do coração, né? Que vocês aí que estão ouvindo a gente, que vocês brilhem, que a vida de vocês dê certo, que vocês estejam o melhor de vocês possível. A nossa melhor versão de todos os tempos vai vir em 2023, né? Vamos combinar isso? Vamos. Melhor Ana de todos os tempos, melhor Guto de todos os tempos, 2023. E 2024 a gente melhora a versão. Claro, é melhor os 20% do que 100% de nada. A gente vai brigar pra isso. Vamos né? sim. Não quer dizer que é fácil, ninguém tá prometendo facilidade, nem que vai ser perfeito, mas que a gente vai tentar,
Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nossa, gente, ó, que esse episódio não tem como você falar que ficou de mau humor, que não te elevou, não te deu aquele up que você precisava. Então, eu agradeço muito de coração, mais uma vez, pelo Guto estar aqui, por poder participar do Novo Ciclo Podcast. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar, vão compartilhar e que essa tua vibração vai sim ser transmitido para todos que estiverem nos assistindo. Então eu agradeço a vocês que nos acompanharam e vou agradecer também os nossos patrocinadores oficiais, Grupo JBA Equipamentos, Aguiar Sul, distribuidora de produtos para piscina, a Mage Seguros e a nossa nova patrocinadora, a UP Odontologia Especializada. Obrigada mais uma vez, até a nossa próxima quarta-feira com o Novo Ciclo Podcast. Tchau, tchau. E tá tudo perfeito na minha vida? Claro que não! Se tivesse perfeito, tava na hora de morrer, né? Tipo, chega, passa a régua, vem aqui. Então, eu acho que cada dia que a gente tá aqui tem uma missão. E aquilo que eu falei no começo das pérolas, algumas que eu amo, né? 20% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Então para de só iludir, planejar, mão na massa. Eu amo uma poetisa, ó, Cora Coralina. Feliz é o que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E olha, agora num momento difícil, né? Muita gente está sofrendo guerra na Ucrânia. A gente não tem isso, né? Não está tendo isso. Eu tava na rua, na esquina, no metrô, num barzinho e um belo dia estão num evento grande, né? Como a gente quer crescer. Não importa se a gente tem 20, se a gente tem 30, ou que nem eu, 50, né? E eu vejo meus alunos, eu tenho um aluno lá em Curitiba, que uma parte do tempo ainda dedico atenção ao esporte, corridas e tal. Eu tenho um aluno que é o Ventura, ele tem 77 anos, ele corre. Ele começou a correr aos 50. Então ele é uma história muito legal, sim, que depois de mais velho, ele aprendeu a correr porque ele não sabia. Andar não é só sair andando, né? Assim como fazer um bolo, uma comida, tem que ter técnica. Então a gente busca a técnica correta, aproxima de parceiros. É sempre bom andar com gente que saiba, que seja melhor que a gente. Adoro andar com gente que saiba mais do que eu, que seja mais rico do que eu, que seja mais inteligente do que eu, que seja mais bonito que eu. Não tenho inveja, gente. Não tenho. Eu prefiro que a pessoa seja melhor que... Porque assim, eu também não tenho problema com pessoas que eu possa pegar na mão e ajudar. Mas a gente cansa, entende? Então, eu tento estar perto de gente melhor que eu. Assim, porque isso me ajuda, me impulsiona. Então não tem inveja. Sabe os 7 pecados lá? Ira, raiva, preguiça. Quando eu vou numa empresa, a primeira coisa eu falo, quais são os 7 pecados que você não quer que teus funcionários cometam? E eu não tenho. Ira, eu fico bravo, mas eu tento não chegar no ponto da ira de explodir, né? Eu sou guloso, talvez, sabe? Sim, a gula e a luxúria, assim, um pouco de luxo, um pouco de... É tão bom, mas é para alimentar, pra gente continuar, né? Assim, eu não tenho preguiça, eu não tenho raiva, eu tenho medo de um monte de coisa, mas eu tento enfrentar um medo de cada vez. Você acredita que eu não sabia falar em público, eu tinha medo, vergonha? Ai, não acredito nisso. A gente supera, né? Você não é uma superação? Sou. Todos nós, né? E espero que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast parem de ter medo e parem de ter mágoa. Parem de viver o passado. Ó, mágoa serve, a gente pega ela e a gente transforma ela numa força. Né? Tem até. Você tirou sarro de mim que eu ainda nunca dei palestra no mercado funerário, mas eu quero um dia, por quê? É um mercado que é certeiro. A gente vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem, gente, é que vai morrer. Então daqui até lá, que tal viver bem? Perfeito? Não estamos falando. Ana, a gente não falou que vai ser fácil. A gente não vai estar falando de perfeição. Não existe. A gente é um processo, processo civilizacional, processo de inovação, né? Tem produtos que ajudam a inovar, as palestras, alimente. Você está no canal certo, a gente está no podcast certo, porque esse é o teu alinhamento, né? Melhorar a vida das pessoas. Sim. Eu espero que com tudo isso que a gente disse, que a gente tenha melhorado um tiquinho que seja. Eu sempre falo, né? A cada episódio que a gente tenha, de alguma forma, plantado aí uma sementinha do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Porque a gente se conhecendo profundamente, a gente vive melhor. Cada dia se conhecer um pouquinho melhor, conhecer o outro, respeitar o outro. E assim, cada dia tentar ser a melhor versão de si mesmo. Eu gosto muito do yoga, apesar de ser cristão. O yoga, eles falam assim, namastê. O meu Deus
interior, saúda o teu Deus interior. Você é importante? Legal, eu também sou. Então a gente não se botar para baixo, né? Tipo, não se colocar, não deixar pisarem na gente, né? É ter uma noção do teu valor e dar valor também, assim. Aquilo que a gente falou no começo, não reclame tanto. Tá, mas é real, é crítico, mas não reclame tanto. Reclame e exclame também, né? Aprenda algo novo todo dia. Eu sou um viciado em informação, sempre estou lendo alguma coisa, e é legal que eu trabalho com clientes de diferentes segmentos. Uma hora eu estou na educação, outra hora eu estou na tecnologia. Semana passada era DocG, que era qualidade de vida para o cão. Essa semana é café cultura, que vale tudo. É café, é uma coisa, é cultura, é coisa que eu amo. Semana que vem eu vou estar em caminhão, hospital. Mas é tudo gente. É ser humano. Então vamos ser humano? Vamos ser seres humanos? Né? Então, pessoas, conectando pessoas e usar a tecnologia. Saber a hora de ligar e a hora de desligar, né? Porque também tem hora que a gente precisa... Vamos parar. Mas aquilo que eu falei também, as tecnologias novas. Um banheiro bem projetado para você. Não é para se exibir. Não é para todo mundo. A tua casa lá do lado de fora pode estar caindo aos pedaços, mas durma num colchão que respeite tua coluna. Tem um travesseiro na altura certa. Eu gosto, Ana, de buffet de travesseiro. Porque tem dia que o pescoço está duro, vai naquele travesseiro que estica. Tem dia que o pescoço está macio, você vai naquele... Então, acho chique no último. Pelo menos uns 3 travesseiros em densidades diferentes. Banheiro. Que seja bom para você, que ele funcione. Não precisa ter o mais caro não, gente. Mas limpo. Em ordem. Que chuveiro funcione. Né? E também, outra coisa que eu aprendi com o budismo e a yoga, se tem uma coisa que pode melhorar, tá estragado, conserte. Para de juntar coisa estragada, né? Outra, você não vai resolver o mundo, nem a vida de todo mundo, mas a tua você ainda dá um jeito, né? Então, para os pais e mães, tem que fazer o melhor para seus filhos, netos, sobrinhos, funcionários. Mas você não vai resolver a vida de todo mundo. A única pessoa que você tem poder, nem teu marido, que você ama, ou companheiro, companheira, a única pessoa que você tem poder é você. Se você não fizer nada por você, meu filho, então comece a fazer alguma coisa por você. Tem cabelo? Penteie? Corte? Melhore? Né? Teu nariz respira? Use. Só um lado que respira? Use o que tem. Respira. Ana, minha voz alguém disse lá no passado que minha voz era fanhosa, que eu não tinha boa dicção e que eu não era muito inteligente. Eu falei, Vou mostrar para as pessoas que isso... eu consertei meu sorriso. Hoje eu tenho um sorriso valioso e bonito. Eu treinei a voz e treino até hoje. A gente tem que treinar, como tudo, né? Eu faço exercício para voz, para dicção, ensino as pessoas a fazerem isso. Não tenho mais cabelo, mas uso roupa colorida, divertida para as pessoas, para botar para cima, entende? Cores que coloque para cima. E eu desejo sucessaço, que a melhor versão de cada um que está ouvindo a gente apareça um dia, mas tem que investir. Investir não é só dinheiro, quando a gente fala é tempo, cultura, ter amigos, né? Assim, tem que ajudar quem a gente pode, vamos ajudar. Mas a primeira pessoa que tem que ajudar é você mesmo. Sabe do avião? Em caso de descompressão, máscaras carião. Primeiro coloca em você e dê ajuda o outro. Porque tem gente também, e a mulher é pior. Mulher é um bicho que ajuda todo mundo, a família, a sociedade esquece dela. Não, você em primeiro lugar, querida, amiga. Você é número 1. Depois, você estando bem, você ajuda os outros. E eu quero te falar, gratidão, gratidão, gratidão. Meu Deus, olha, eu nem... Assim, foram tantos assuntos, a gente sempre tenta fazer um pré-roteiro, mas sai do pré-roteiro e a gente vai fluindo a conversa, e a gente já falou de tanto assunto aqui, e teria mais 2 horas de podcast. Volto outro dia! Porque, assim, o Guto, eu acho que faz uns 3, 4 meses, não mais. Eu te vi, da última vez que eu fui em Curitiba, eu não vi o Guto, eu não vi, né? Foi só no casamento da Tatá. E eu digo que eu sou uma agregadinha da família deles, né? Porque mora no coração da gente. A minha tia, ela foi casada com o irmão do meu pai. Então, eu falo que o Guto e tal, conhece o Guto. Família! Conheço, é meu tio. Sou sim. Eu peguei você no colo, Sim. nascida.
Foi, então, ó, a idade chega para todo mundo, o tempo chega para todo mundo, mas com ele chegam as experiências, chegam os seus projetos, que eu sei que o que você, como você pensa a longo prazo, o que tu pensava há 10 anos, tu tá concluindo hoje, e é assim que tem que ser. O brasileiro é meio imediatista, né? Ele não pensa, ele só quer. Aí ele quer na hora. E aí ele ou paga mais caro por isso, ou então ele não consegue. Então o fato da gente realmente se programar, se planejar, se conhecer, só faz com que o nosso humor melhore. E Ana, talvez tenha gente que nunca ouviu a letra da música que eu vou falar agora, que é um samba. Eu gosto de tudo, rock and roll, mas levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Em algum lugar eu li e ouvi, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. E lembra quando eu falei que a gente não tem que estar com mágoa? Uma coisa que eu acredito quando eu digo que eu sou cristão, se Jesus Cristo ele pagou os meus pecados, por que eu vou me sentir culpado pelas coisas? E às vezes eu sinto culpa de estar bem, sabe? Ou você tem que parecer um coitadinho para não ofender as pessoas. A gente tem que ter orgulho de estar bem, a gente tem que estar bem hoje. Eu já tive infartos. Sabe o quê? Eu não podia fazer um monte de coisa que eu não podia, mas eu voltei a estudar. E olha só, eu sou mestre hoje, cientista, posso dizer isso com tanto orgulho, mas não foi uma coisa boa que levou a isso, né? Tipo, você leva uma rasteira da vida, mas você levanta e faz outra coisa, né? Daí você pensa, agora eu vou tentar outra coisa. E você leva outra rasteira, mas não importa. Importa quantas vezes você levanta. E eu gosto do filme do Shrek, que ele fala assim, I'm a believer. Tipo, eu acredito. E numa das músicas do Shrek, fala assim, You never know if you don't glow. Você nunca vai saber se você não brilhar. You never shine if you don't glow. Você nunca vai brilhar mesmo se você não ligar. Então, quando eu vejo o filme do Shrek, aquela música deles assim, I'm a believer, you never know if you don't glow. Glow! Né? Tipo, brilha! Você que está ouvindo o nosso podcast, brilhe! Sei lá, se é uma música das antigas, né? Se é uma música mais moderna, mas eu tenho essas músicas e eu uso elas até nas dinâmicas de grupo para lembrar, dinamis é energia. Então, vamos dinamizar! Vamos criar sinergia! Vamos juntos transformando, né? Então eu espero que quem ouviu o nosso podcast brilhe. Porque esse é o teu desejo do coração, né? Que vocês aí que estão ouvindo a gente, que vocês brilhem, que a vida de vocês dê certo, que vocês estejam o melhor de vocês possível. A nossa melhor versão de todos os tempos vai vir em 2023, né? Vamos combinar isso? Vamos. Melhor Ana de todos os tempos, melhor Guto de todos os tempos, 2023. E 2024 a gente melhora a versão. Claro, é melhor os 20% do que 100% de nada. A gente vai brigar pra isso. Vamos sim. Não quer dizer que é fácil? Ninguém tá prometendo facilidade, nem que vai ser perfeito. Mas que a gente vai tentar, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nossa, gente, que esse episódio não tem como você falar que ficou de mau humor, que não te elevou, não te deu aquele up que você precisava. Então, eu agradeço muito de coração, mais uma vez, pelo Guto estar aqui, por poder participar do Novo Ciclo Podcast. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar, vão compartilhar e que essa tua vibração vai sim ser transmitido para todos que estiverem nos assistindo. Então eu agradeço a vocês que nos acompanharam e vou agradecer também os nossos patrocinadores oficiais, Grupo JBA Equipamentos, Aguiar Sul, distribuidora de produtos para piscina, a Mage Seguros e a nossa nova patrocinadora, a UP Odontologia Especializada. Obrigada mais uma vez, até a nossa próxima quarta-feira com o Novo Ciclo Podcast. Tchau, tchau.